Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez para falar de um tema que eu tenho certeza que tá mexendo com a cabecinha e com o coração de muita gente aí pela internet, de várias idades, principalmente com relação aos apaixonados realmente pelos atores, pelas atrizes que a gente tanto admira há tantos anos por diversos trabalhos e que algumas decepções vêm acontecendo por conta dos tais exposed que estão acontecendo, as exposições de seus passados, seus presentes e seus feitos errados e até criminosos nesses últimos anos. Tudo isso está acontecendo num grande tribunal popular, conhecido também como Twitter. Então a gente vai falar sobre isso já já. Antes eu queria deixar alguns recadinhos aqui para vocês. Esse vídeo faz parte do Junho Vermelho, que é mais uma discussão de um tema que afeta a vida de todos nós, não só das mulheres, mas também de vários homens, de vários artistas e de várias artistas mulheres, pessoas que constroem as suas carreiras ao longo dos anos e que, obviamente, por serem seres humanos, cometem muitos erros e que podem sim e devem sim ser questionados, e aí abro parênteses aqui para dizer, em termos judiciais, eu acho que todos deveriam ser obviamente questionados na justiça e não nesse grande tribunal popular que se tornou o Twitter, mas a gente fala disso já. E falando um pouquinho sobre isso já, eu queria puxar um vídeo que eu fiz há algum tempinho chamado Cultura do Cancelamento e o Linchamento Popular. Existe uma correlação aí que eu faço sobre todos os linchamentos em praça pública que aconteciam na Idade Média. Eu vou deixar esse vídeo, o link aqui na descrição. E vou deixar também os outros vídeos do Junho Vermelho que eu já fiz até agora. Outras discussões e bate-papos com vocês sobre temas que eu considero extremamente relevantes e que são, às vezes, ali mencionados de alguma forma dentro do livro da Margaret Atwood, do Conto da Aia, ou da série The Handmaid's Tale. Vou deixar também o link da entrevista que eu fiz com as atrizes da série Coisa Mais Linda, que é a série brasileira da Netflix, que se passa em 1960, que tem 4 protagonistas mulheres e que discute belíssimamente bem o machismo, o racismo e várias outras questões do Brasil da década de 60, que curiosamente não é muito diferente do Brasil de 2020. Mas agora falando sobre os exposeds que estão acontecendo no Twitter, em outras redes também, eu acho que as coisas estão ganhando um pouquinho mais de força no Twitter, por ser imediatista e pelos assuntos entrarem em trend, pelas pessoas buscarem pelos trends, e aí acaba sendo uma via fácil de apontação de dedos, apontamento de dedos. Recentemente a gente teve alguns exposeds bem sérios, a gente tem algumas críticas bem diretas feitas também a algumas personalidades de longa data, como, por exemplo, aconteceu com a J.K. Rowling e todo o caso da transfobia. Eu também fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição. E ela fez uma carta aberta, inclusive, vou deixar o link da carta aberta aqui na descrição também, porque ela tá lá no nosso site, para você que não leu ainda, é legal se inteirar de que ela respondeu sobre todos os ataques de transfobia, deu a versão dela dos dados e explicou o que estava acontecendo na vida dela. E tem muitos outros casos além disso, né? A gente teve aquele ator que fez A Culpa é das Estrelas, o Ansel, ele foi também acusado de abusar sexualmente de uma fã. A gente teve o elenco de Riverdale, não foi apenas uma pessoa, teve o Cole Sprouse e vários outros atores de Riverdale que foram trazidos também para esse grande tribunal popular do Twitter. O Justin Bieber foi acusado também da mesma coisa, de num período inclusive em que ele estava namorando com a Selena Gomez em 2014, dele ter abusado também sexualmente de uma fã. Não é a primeira vez que essas coisas acontecem na internet. A gente já acompanhou alguns casos ao longo desses últimos 10 anos pela internet que não ganhavam tanta força de popularização, eles ganhavam força para acusação realmente de quem era fã, afetaram a carreira de alguns artistas, como por exemplo o Johnny Depp com a Amber Heard. Foram casos que se popularizaram muito na internet na época que rolou e que começou a discussão sobre traição, sobre abuso físico, abuso psicológico dentro do casamento.
Teve também o caso do James Gunn, diretor da Disney, que foi demitido por conta de revelações sobre pedofilia e outras citações que ele havia feito no início da carreira no Twitter e que acabou afetando durante um bom tempo a carreira dele. Ele ficou desaparecido das redes sociais por um ano e depois retornou com seu emprego normal, tanto na Disney quanto na Warner. Então, meio que deu em nada, mesmo que tenha dado em tudo durante o período que ele ficou afastado. Enfim, o Tribunal Twitter, o Tribunal Popular do Twitter tá aí para julgar todo mundo e para expor as pessoas. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Não é exatamente para poder apontar o dedo para todas as pessoas que foram expostas em algum momento sobre tudo que fizeram, sobre possíveis crimes que cometeram. Obviamente eu sou a favor de justiça para quem comete crime, independente de qual seja o crime. Desde um ladrão de galinhas até uma pessoa que abusa física ou psicologicamente de alguém. Todos merecem ser julgados pela justiça e eu queria muito aqui fazer uma ressalva de que a justiça é lenta sim, mas ela não é lenta porque ela é preguiçosa, ela é lenta porque ela analisa fatos e dados. Obviamente que a justiça muda muito de um país para o outro, depende muito da cultura e principalmente das burocracias de cada país. A gente pode falar que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma justiça lenta por N motivos, além dela ser uma grande apuradora de fatos e dados, ela também é lenta burocraticamente, então é uma outra questão de lentidão. Mas eu acho que a gente pode dizer que o correto seria que todas as pessoas que cometeram crimes, sejam eles quais fossem ou quais forem, fossem realmente julgados pela justiça correta, né? A justiça que a gente escolhe ter aqui no nosso país ou em qualquer outro país. Mas o que está acontecendo atualmente é uma desvalorização da palavra, eu acho. Desvalorização do real sentido de justiça. Eu queria só fazer uma analogia que eu tenho pensado bastante desde esse último fim de semana, em que aconteceram muitas exposições de diversos atores, principalmente de Riverdale, e que acabou indo por um caminho meio complicado de zoação, um caminho meio Black Mirror demais, posso falar assim. Porque o Cole Sprouse, por exemplo, ele comprovou, né, através de datas e tudo mais, que ele não havia feito o que a menina disse que ele teria feito, o tal abuso físico, sexual que ele havia feito contra ela. E ele contou a história dele, a versão dele e tudo mais, ele voltou a público para falar sobre isso. E pelo que a gente pôde ver, todas as contas que fizeram essas exposições dos atores de Riverdale eram contas fakes do Twitter e foram apagadas. E principalmente uma delas chegou a comunicar antes de apagar a conta que as pessoas acreditavam em tudo, que eles podiam falar qualquer coisa, acusar alguém de qualquer coisa, que todo mundo no Twitter ia acreditar. E aí eu comecei a me preocupar um pouquinho com o sentido da brincadeira do exposed, porque as pessoas perdem milhões, e não é de seguidores, perdem milhões de convicções de que elas são pessoas boas. E a partir do momento que você começa o linchamento, fica muito difícil você voltar atrás desse processo. Eu queria inclusive lembrar de um episódio de Black Mirror em que uma mulher era uma criminosa de fato, e é da primeira temporada de Black Mirror, que ela era uma criminosa e ela realmente matou uma criança, né, dentro desse episódio. Ela cometeu um crime real, ela sequestrou e matou uma criança, só que ela foi condenada a um processo eterno de linchamento, em que ela era perseguida e atacada por pessoas diariamente, exatamente para ela poder entender que aquilo que ela tinha feito não era correto, e ela ser atacada fisicamente, psicologicamente pelas pessoas era a grande condenação dela. E isso está acontecendo na vida real. Isso está acontecendo no Twitter. As pessoas estão fazendo isso. Eu queria muito que vocês lembrassem que a internet, desde que surgiu, tem perfis fakes em todos os lugares. Se você frequentou o chat da UOL há muitos anos atrás, existiam perfis fakes. Se você frequentou o MSN, o ICQ, o Orkut, sempre existiu perfil fake. Vou um pouco além aqui de uma forma tão atual. Tem muitas crianças e adolescentes que frequentam jogos online, né? Sites de jogos online, MMORPG e muito mais, e que possuem chats, e você não sabe com quem essas crianças estão conversando,
você não sabe quem tá do outro lado, pode ser alguém se fingindo de criança, pode ser alguém se fingindo de mulher, se fingindo de homem, você não tem como saber quem são esses perfis que estão ali se comunicando, e isso é um problema, inclusive um problema palco para a pedofilia na internet. Existe uma grande discussão sobre a criminalização desses sites e principalmente da criação de usuários falsos. Então isso acontece desde que o mundo é mundo, desde que a internet surgiu. Existem essas pessoas mal intencionadas realmente que criam perfis falsos para poder cometer crimes. E a gente sabe que isso acontece inclusive na vida de grandes celebridades. E aí vem a grande questão. Na vida real, nós temos pessoas que são abusadas fisicamente e psicologicamente por seus maridos, por suas esposas, porque não só homens atacam mulheres, mulheres também atacam homens. Obviamente que o percentual de homens e do feminicídio é muito maior do que, claramente, mulheres atacando homens, só que existem relatos, e a partir do momento que existem relatos, a gente não pode fingir que não existem. Então, na vida real, tem pessoas que sofrem com esse crime de ataque físico e psicológico todos os dias. E o que esses perfis do Twitter estão fazendo? Eles estão tirando o real valor de uma vítima de um abuso físico ou psicológico. Eles estão dando palco para que as pessoas ataquem as outras pessoas com pedras virtuais e não questionem, e não tentem entender, e não esperem argumentações ou respostas. O Twitter está acabando por fazer com que as pessoas não pensem, com que um retweet simbolize a sua ideologia, com que uma curtida simbolize o seu ponto de vista sobre o mundo. E aí eu posso até colocar um parênteses aqui do caso da J.K. Rowling e do que ela mesma falou na carta dela. Obviamente que eu não estou defendendo a J.K. Rowling aqui, eu acho que eu não tenho capacidade nenhuma de defender ou acusar ninguém, nenhuma das pessoas citadas aqui nesse vídeo, mas a J.K. Rowling começou exatamente a ser atacada no Twitter em dezembro de 2019 por conta de uma curtida que ela fez em um perfil. Mesmo que seja uma curtida num perfil que era oficialmente transfóbico, ainda assim ela tem o direito de dizer por que ela curtiu alguma coisa, se ela for questionada e se ela quiser falar. Da mesma forma que todo mundo tem o direito de não ser fã da J.K. Rowling ou ser fã da J.K. Rowling. É isso que eu estou dizendo. Existe uma análise criminal que precisa ser feita quando existe um crime envolvido. E a gente não tem capacidade para isso. A gente não tem o direito de fazer isso, de assumir essa posição, de apontar o dedo. A gente tem que exigir justiça, a gente tem que exigir que as pessoas investiguem, as pessoas de direito, que elas literalmente entrem nesse caso para poder investigar se existe um crime acontecendo ali. O Cole, por exemplo, o Ansel, enfim, todas as pessoas que estão sendo nesse momento acusadas por abuso físico ou abuso psicológico precisam responder para a justiça, não para mim, não para você, para a justiça. Se a justiça entender que essas pessoas são criminosas, aí sim, aí a gente pode falar, nossa, ele é um criminoso, eu não posso admirar essa pessoa. E a partir desse momento, eu não admiro nada que essa pessoa faz, seja profissionalmente ou na vida pessoal. É uma escolha que a gente tem. Mas a gente não pode ser a justiça. O Twitter não é o tribunal. Não existe isso. E todos esses casos, muito além de prejudicar a carreira dessas pessoas, porque realmente eu não acho que uma pessoa que está em Hollywood hoje e que já tem aí os seus milhões acumulados, não de seguidores, mas de renda realmente, sabe, de lucros de todos os seus trabalhos, realmente se importe com o exposed da internet como se isso fosse abalar as estruturas. A gente viu aí o caso do Johnny Depp e da Amber Heard durante anos correndo na justiça e ainda assim eles trabalhando. Então eu acho que é ilusão infantil demais da nossa parte achar que um exposed vai acabar fazendo com que eles não sejam chamados para novos trabalhos. Mas a gente precisa muito entender que, muito além do que destruir carreiras de grandes celebridades, destruir o cachê de grandes celebridades, destruir a capacidade deles de ser amados por nós, como se isso fosse uma coisa que abalasse realmente as estruturas dele em alguma instância, ou deles em alguma instância, é que nós estamos destruindo a voz de quem realmente é abusado na vida real, de quem realmente sofreu algum abuso na vida real. Nós estamos fazendo com que essas pessoas, primeiro, tenham medo de falar novamente, um medo que estava sendo diluído nos últimos anos e que a gente estava incentivando que todas as vítimas de qualquer abuso tivessem coragem de repercutir esses abusos
para que elas pudessem ter a sua vida de alguma forma devolvida para elas. A gente está destruindo tudo que a gente construiu nos últimos anos. Então, se tem uma dica que eu posso deixar aqui para a gente encerrar esse vídeo com alguma lição e alguma coisa que é a minha preocupação, que me fez dar o play aqui para poder conversar com vocês, é o seguinte: cuidado com o que está sendo feito na internet. As vozes que estão sendo silenciadas são as vozes erradas. A gente não pode silenciar a voz de uma vítima. A gente não pode dar palco para maluco na internet, ficar apontando o dedo para grandes celebridades para chamar atenção, para ganhar seguidores, para ganhar curtidas, para ganhar retweets e esquecer que na vida real a gente tem pessoas, às vezes até do nosso lado, que já sofreram algum tipo de abuso e que ficam agora um pouco tímidas e com vergonha de falar alguma coisa novamente, porque pode ser questionado de uma forma errada pela internet, que pode ser questionada de uma forma errada até na delegacia que essa pessoa procure para poder abrir o seu caso. Então, tomem cuidado com a desvalorização das vítimas reais de abusos, e tanto físicos quanto psicológicos. Se todas essas pessoas que estão sendo acusadas tivessem sido denunciadas na justiça e depois da denúncia na internet, porque é muito simples. Ao invés de você escrever um exposed no bloco de notas do seu celular, dar print e postar no Twitter, abre de verdade uma denúncia e publica a sua denúncia depois de já ter feito a denúncia. Porque aí você foi no lugar certo, você foi aonde realmente vão te ajudar a resolver. Esse negócio de querer ficar famoso expondo os outros não leva a voz de uma vítima a lugar nenhum. E esse negócio de ficar expondo os famosos para que todo o machismo do mundo acabe é apenas uma ilusão. Que não é esse caminho. O caminho é ir na justiça. E aí depois você pega a sua denúncia, coloca na internet, para você conseguir dar palco para a sua denúncia e acelerar talvez o processo de julgamento da sua denúncia, de investigação da sua denúncia. Esse deveria ser o caminho correto. E não isso que está acontecendo agora, que é, na verdade, assim, uma grande perda de tempo até pra gente. Porque a gente vê o nome de algum ator ou de algum diretor, alguém que a gente gosta na internet, a gente fica, meu Deus, como pode essa pessoa ter feito isso? E aí a gente fica ali tentando entender para 24 horas depois que, teoricamente, uma carreira já foi abalada ou que milhares de fãs já se questionaram do porquê que amam essa pessoa. Aí vem alguém e fala assim, não, era mentira, eu tava só zoando vocês mesmo porque vocês acreditam em tudo que eu posto aqui na internet. Olha o tempo perdido, olha a energia perdida, olha o desespero de uma noite sem dormir, de quantas pessoas envolvidas nesse processo. Então reflitam, pensem um pouquinho antes de acreditar e propagar sobre essas coisas. Pensem nas vítimas verdadeiras de todos os abusos que acontecem na vida real. E vamos trabalhar para não silenciar essas vozes. Foram tantos anos lutando para que as mulheres conseguissem reportar todos os abusos que sofrem na vida real, seja na vida amorosa, na vida pessoal do dia a dia ou na vida profissional. Não é o momento para a gente poder retroceder, não é o momento para a gente poder voltar no tempo e destruir tudo que a gente conseguiu construir até agora. Então reflitam sobre esses exposeds e reflitam principalmente sobre essa cultura do cancelamento tão imediatista e que é uma perda de tempo tão grande pra gente, tanto de energia quanto de tempo, realmente. Enfim, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu senti que eu precisava falar um pouquinho sobre isso com vocês, ainda mais com tudo isso acontecendo no mês que eu propus que a gente realmente refletisse sobre todos esses erros que acontecem na vida de uma mulher. E isso não é diferente. Obrigada, beijo e até a próxima.